Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Eu sou a Michele. e hoje a gente está numa Geopolab muito especial para debater um tema muito importante para a nossa região aqui da América Latina e do Caribe, que são as reformas processuais penais, com a professora Michele Cabreira. Pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui com uma pessoa que já teve uma participação muito especial aqui no nosso canal, que é a professora Michele Cabreira, professora da área do direito, com ênfase na área de processo penal, com discussões muito importantes a respeito da nossa realidade política, que tem a ver com medidas de exceção. Ela faz parte desse grupinho de gente estranha, tipo eu, ela, a professora Luísa Câmara, que gostamos de estudar exceção, autoritarismo, uso político dos processos penais, enfim. E por isso a gente teve a ideia de trazê-la de novo aqui para o canal. A gente fica muito feliz de recebê-la, professora. Para mim é difícil, porque a Michelle é uma grande amiga minha, então é difícil ficar fazendo essas deferências. Pode me chamar de É, mim aqui, tá tudo eu queria te entre. agradecer de novo por você estar aqui com a gente no canal. A Michelle já teve uma participação aqui na nossa Semana Laranja do ano passado, em que a gente debateu a questão da violência contra a mulher. Ela trouxe uma discussão muito importante sobre criminologia feminista, sobre questões relacionadas ao feminismo na área da criminologia em específico. E hoje a gente trouxe ela de volta aqui para ela falar conosco sobre um tema bem importante. Mi, explica direito para a gente rapidinho o que são reformas processuais penais e como raios você foi parar discutindo e debatendo esse tema. Bom, eu queria antes de tudo me apresentar, né, e dizer rapidamente que é uma alegria tremenda estar pela segunda vez. Eu sei que isso estou me sentindo privilegiada de estar aqui nesse seu espaço, né, que tem uma audiência tão bem qualificada, né, eu sei disso. Tenho alunos orientando os ex-alunos e ex-orientandos, pesquisadores que conheço que não perdem o seu canal, então você presta aí um grande serviço a discussões que são importantes, né, a esses temas que nos atravessam aqui, que são temas correlatos à democracia. Então é um grande prazer estar aqui, Gus, obrigada pelo convite novamente. Eu acho que agora para falar do meu tema de pesquisa, meu tema de vida mesmo. Esse é meu tema de vida, meu tema de pesquisa. Eu trabalhei com esse tema no doutorado, que eu defendi há 2 anos atrás, e o que eu estudo dentro do processo penal, até para dizer aí para o pessoal que está nos vendo, né, que eu não sou exatamente uma dogmata processual penal, apesar, claro, né, que eu dou aula de dogmática processual penal, mas o que me interessa mais no campo do processo penal é a forma com que o Estado acusa pessoas, né? Então, para quem não é da área do direito, o que é essa coisa chamada processo penal? O processo penal é a forma com que o Estado acusa pessoas. Então, quando lá atrás, há muitos anos atrás, 20 anos atrás, eu estudava direito penal, as coisas no direito penal ficavam para mim muito abstratas. Então, eu estudava o que é crime abstratamente, os tipos de pena abstratamente, quando na verdade o que eu via era a violência do sistema, não só carcerário, mas o sistema de justiça criminal como um todo, que é muito mais do que só o sistema carcerário. E eu comecei a enxergar que era no processo penal um caminho de luta mesmo, né, de luta democrática, porque é aqui no processo penal que a gente enxerga a forma com que o Estado acusa pessoas, né? Uhum. Então, eu fui parar no processo penal por tanto por esse meu questionamento e quase um desapaixonamento por aquela área anterior do direito penal que começou a me parecer muito abstrata. E aí eu fui parar em grupos de pesquisa do professor Jacinto, na Universidade Federal do Paraná, e então resolvi entrelaçar os temas, né, de uma melhor forma, uma forma menos violenta de o Estado acusar pessoas, e entrelacei com um tema que eu já vinha estudando, que era o tema do autoritarismo. Uhum. Então, vim parar aqui no processo penal por essas reflexões que me tiravam um pouco o prumo. Foi mais ou menos isso. Não, legal. E é uma parte muito importante, né? Porque, inclusive, é uma parte. Acho que é um dos objetivos do canal, e eu fico muito feliz quando eu trago pessoas para cá, porque são partes que ficam meio que com uma ideia de que são partes ou muito técnicas, ou muito específicas, né? Assim, com um nível de aprofundamento muito necessário,
ou essa coisa muito etérea, né? Essa coisa de poderes arcanos do Estado, que as pessoas não entendem direito e tal. E eu acho que eu falo isso porque aqui no canal a gente tem essa intenção, né? De mostrar que, já que todo mundo vive no mundo, todo mundo pode entender o mundo, né? Todo mundo tem como entender o mundo. E é um pouco isso, né? Ou seja, falar de processo penal, claro, dependendo, né, da nossa forma de análise, dependendo do mecanismo que a gente utiliza para observar essas questões, acaba sendo justamente debater sobre os direitos dos cidadãos, debater sobre aquilo que a gente consegue ou não consegue fazer diante de regimes autoritários ou em processo de constituição de autoritarismo e tudo mais. E isso eu acho bem importante para a gente pensar uma realidade como a nossa, né? Explica para a gente essa questão, assim, vamos pensar, por que é necessário, por que os países reformaram seus processos penais? Porque, às vezes, essas reformas, elas parecem para a gente, como eu disse, questões que são debatidas lá no Senado, na Câmara, que não tem ligação com a gente já tem culturalmente uma imagem a respeito de quem é o bandido, de quem é o criminoso, e, portanto, não precisaria reformar, porque tem que eliminar essas pessoas, como diz o discurso aí, né? Bandido bom é bandido morto, existe muito esse discurso. Mas, recorrentemente, os países têm que enfrentar essa questão, né? Por que, em geral, os países fazem reformas processuais penais, Mi? Por que essa questão surge? Legal, vamos lá então. Quando você agora há pouco falou da importância de trazer aqui para o canal temas que são temas reais que nos atravessam, por mais que quem esteja nos ouvindo não trabalhe, não pesquise exatamente processo penal, não existe espaço vazio aqui. Quando a gente fala de processo penal, não existe espaço vazio. Espaço vazio significa dizer, a gente precisa se enxergar num horizonte de possíveis futuros acusados em processo penal. Então, não existe espaço vazio, assim, no sentido da violência do sistema de justiça criminal nunca, em hipótese nenhuma, nos acometer, nos alcançar, sabe? Então, acho que essa é a grande importância, talvez, do tema. Eu gosto muito sempre de tentar trazer alguma historicização dos temas, né? Isso eu aprendi lendo Michel Foucault, porque a gente tem agora uma falsa ideia, né, de que as coisas estão assim, estão postas, elas sempre foram assim, e quando a gente pensa que as coisas estão postas e sempre foram assim, isso nos impede de transformá-las. Né? Então, basicamente, nós precisamos e pensamos reformas processuais penais, porque a forma com que se acusa pessoas no mundo, mas aqui especificamente no Brasil, a forma com que se acusa pessoas no Brasil é uma forma bárbara. Bárbara, é a mais atrasada da América Latina. A mais atrasada da América Latina. Só que para eu explicar a importância de reformas processuais penais, eu preciso contar um pouquinho qual é a história do nosso processo penal. Então, assim, o Código de Processo Penal, porque o direito, né, o direito processual penal é uma ciência normativa, então ela está lá, é uma norma posta que é o Código de Processo Penal. O nosso Código de Processo Penal, ele é um código de 1941. É claro que ele passou por pequenas reformas, as últimas em 2008, 2011 e agora em 2019 com a lei anticrime, mas ainda é aquele decreto-lei de 1941. E se a gente for estudar e for entender de onde vem o nosso Código de Processo Penal, que é mais ou menos, né, a forma com que o Estado acusa pessoas no Brasil, está exposta, né, aqui no Código de Processo Penal, a gente vai entender que ele foi cópia, mas é assim, gente, é cópia literal, ipsis literis, de uma outra codificação que tinha entrado em vigor há 10 anos antes, que foi o Código de Processo Penal italiano. O Código de Processo Penal italiano, que entrou em vigor em 1930, prestem bastante atenção nessa data, 1930, ele é chamado de Código Rocco, então Códice Rocco. Por quê? Esse nome Rocco era o Alfredo Rocco, que foi ministro da Justiça de Mussolini. Então, vamos pensar aqui o que estava acontecendo na Europa, especificamente aqui na Itália, né? Naquele momento. Bom, Mussolini, alguns anos antes, em 1922, tinha se tornado primeiro-ministro da Itália, e pouco tempo depois ele começou a usar o título de duque, né? Já em 1925. E aqui nessa transição da Itália, né, para uma Itália fascista, o que a gente teve? Mussolini chamando Rocco, que foi ministro da Justiça dele,
para fazer passar uma nova codificação. Por quê? Porque governos autoritários sempre precisam de codificações, então sempre precisam da ajuda de leis e de códigos que façam passar, né, as suas práticas autoritárias. Porque imagina, um governo autoritário que tenha lá como limitação um código que diga, não pode fazer isso, não pode torturar, não pode fazer aquilo, isso aqui é nulo. Isso funciona como uma limitação às suas práticas autoritárias, né? Então, nos mais diversos governos autoritários que a gente tem conhecimento, né, a partir da história, a ajuda de juristas, de pessoas do direito que escreveram codificações a colaborarem com essas práticas autoritárias sempre esteve presente. E aí, só para você ter uma ideia, em pouquíssimo tempo, em menos de 3 anos, essa codificação foi aprovada. E ela foi escrita por uma única pessoa, tanto que esse código italiano, fascista, ele é chamado de Codex Uni Autoris, porque foi um código pensado por uma mente só. Isso é muito perigoso, porque uma codificação, ela precisa passar por uma comissão, né? Uma comissão de juristas, uma comissão de pessoas que vai discutir essa codificação. Só para você ter uma ideia, e os nossos ouvintes, os últimos códigos que entraram em vigor, né, no Brasil, o Código de Processo Civil, etc., demoraram quase 20 anos em comissões, né, em discussões, porque aí é aprovado, alguma coisa vetada, daí é aprovado de novo, e códigos autoritários normalmente passam muito rápido, de forma muito veloz, e normalmente não passa por uma comissão, é pensada por uma única pessoa. Eu gosto muito, mas não vai dar tempo de fazer isso aqui, obviamente, de estudar os personagens históricos de determinada época. Então, quem tiver interesse, coloquem no Google quem foi Alfredo Rocco e vai encontrar. Alfredo Rocco foi um jurista e ele tinha falas que também estão disponíveis na internet, em plataformas acadêmicas, as falas do Rocco no sentido de uma maior imposição de força, de repressão à criminalidade, sempre esse discurso de crise. Esse país está passando por uma crise, precisamos de mais repressão sempre em desconformidade com direitos. Para vocês terem uma ideia também, o nosso Código de Processo Penal, 10 anos depois, entrou em vigor a pedido de Getúlio Vargas. Estávamos vivendo o Estado Novo de Vargas no Brasil naquela época. Getúlio Vargas pede uma nova codificação para um jurista chamado Francisco Campos. Quem estuda aí teoria do direito conhece bem essa figura do Francisco Campos. Inclusive, Francisco Campos assina a exposição de motivos do nosso código, está aqui na assinatura dele. E ele vai dizer o seguinte, está aqui no nosso código atualmente em vigor. Francisco Campos chama direitos e garantias de pessoas acusadas pelo Estado de favores. São favores que impedem a repressão à criminalidade. Então, assim, eu já estou dando algumas dicas, né, a partir da história, de por que nós precisamos reformar o nosso código. A gente precisa reformar o nosso código porque a forma com que o Brasil acusa pessoas hoje, a despeito da gente ter uma Constituição Federal, é uma forma que dá para chamar autoritária. É uma forma pautada, é uma forma que possui como resquícios dispositivos autoritários. Ou, como a gente chama no processo penal, dispositivos inquisitoriais. O inquisitorialidade é uma expressão bem do processo penal, que significa juiz, a pessoa que acusa, também consegue produzir provas, também consegue... o juiz, que é a pessoa que julga, acho que eu falei acusa, a pessoa que julga também consegue produzir provas, também consegue acusar. Imagine se eu tem uma isenção, né, nesse sentido. Eu sou julgada por uma pessoa que também está me acusando. Isso é inquisitorial. E, em última análise, é autoritário. Então, a gente precisa reformar o nosso código, primeiro, para que ele esteja em conformidade com a Constituição Federal, e segundo, para que a gente possa pensar um horizonte, um espectro de um sistema de justiça criminal que vai repercutir no grau de democraticidade de um país, no grau de democraticidade da sociedade, que seja menos bárbaro do que o que a gente tem hoje.
Sim. Não, é muito legal, assim, bom, eu anotei várias coisas aqui, que a gente poderia ficar muito tempo passando, mas eu acho interessante, sobretudo, apontar que essas historicidades, elas têm uma relação muito importante, porque a professora Claudete Witt, que é a minha orientadora lá no Unicamp, ela dá uma ênfase muito grande nisso. Não à toa a gente usa muito o Fernand Braudel, um historiador, que ele fala nas longas durações. E a professora Claudete, ela fala muito isso. A gente, claro, tem que analisar as mudanças, né, as alterações, mas uma parte importante que a gente também tem que analisar, e não de forma acrítica, né, não naturalizando, mas como você apontou, quais são os legados, né? O que fica, o que permanece, que de uma forma ou de outra se arrasta mesmo com a Constituição de 88 ou outras alterações em outros tipos de processo que acabam tocando na área penal também de uma forma ou de outra, como hoje, né? Você falou ali, em 1941, a gente estava em pleno vigor da polaca, né? Da Constituição do Estado Novo, do Vargas, uma Constituição super geopolítica. E não à toa, essa visão de segurança nacional, ela está atrelada com a figura do ministro da Justiça, do ministro do Interior, né, desse controle geopolítico. A gente tem um vídeo aqui no canal, vou ver se eu consigo colocar aqui como indicação para o pessoal, senão vou colocar aqui nas descrições, sobre essa ideia de política mundial, que o que acontece aqui tem a ver com o que está acontecendo lá fora, que é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Essa sensação de que o inimigo também é interno, né? E que eu tenho que a segurança do país ela está atrelada a isso. E a gente não vê só isso no processo penal, né? A gente vê isso na Lei de Segurança Nacional, que foi inclusive uma tentativa de implantar um legado da ditadura em plena redemocratização, né? Total. Claro que percebendo que não ia passar a lei de 70 e poucos, eles colocaram em 83 uma nova lei que agora está sendo muito utilizada, né, aqui no Brasil como forma de perseguição política. E Exato. aí vem uma questão importante, Mi, para a gente pensar. Isso é uma realidade brasileira ou isso é uma realidade dos países da América Latina como um todo? Porque a gente sabe, né, por vários relatórios aí do escritório da ONU, por exemplo, para questões de drogas e crime, né, o UNODC, é, que esse é um processo, essa é uma região, na verdade, extremamente violenta, a região que mais tem proporcionalmente homicídios no mundo, é, mesmo não estando em guerra civil ou em guerra formal, há regiões em guerra onde se morre menos aqui, e muito dessa questão é atrelada à questão do crime, a questão da falta de repressão, como você disse, né, a ideia de que a crise se dá por falta de uma mão firme do Estado, né, o professor Robert Mugabe chama isso de mano dura, né, ou seja, esses processos. Existe essa característica regional? Isso é uma questão brasileira? Como que você enxerga isso? Que legal, muito interessante essa sua pergunta, Gus. Eu quero alinhavar com o que você falou agora há pouco, disso que eu chamo de permanência. Você falou num legado, né? A gente chama bastante, eu chamo bastante até na minha pesquisa, de permanência inquisitorial. Hum, E isso, assim, é secular, é desde lá de trás. Então, é muito mais fácil a gente pensar, né, no processo penal, a pessoa que está julgando, ainda que inconscientemente, né, ela não tenha um interesse em um dos lados, mas é muito comum que a pessoa que julga acabe querendo se aproximar de uma dessas partes. E a parte, normalmente, que ela se aproxima é a acusação. Por hum, quê? Porque a sociedade é atravessada por um punitivismo e os juízes que julgam são seres humanos que vêm da sociedade. Então, quando ele vai lá julgar um tráfico de drogas, ou um roubo, um homicídio, ou um crime que seja, ele já tem pré-determinado na cabeça que aquela pessoa é culpada. Então, quando ele vai atrás de provas, normalmente ele vai atrás de provas para fundamentar aquilo que ele já tem na cabeça. E aí ele se aproxima da acusação. É isso que a gente chama de permanências inquisitoriais. Se isso dá para pensar geopoliticamente, né? Como que o Brasil se enquadra ou se localiza geopoliticamente dentro dessa situação. Vou colocar aqui o recorte da América Latina, tá? A América Latina, durante os anos 90, 80, né, o Brasil, mais 90, alguns outros países, se abriram e começaram a viver um processo de redemocratização. Esse processo de redemocratização nos países da América Latina foi essencial para que esses países fizessem um pacto, assim, com os dois principais espectros ideológicos, direita e esquerda,
se uniram, dá para dizer assim, quase superficialmente, mas se uniram para pensar uma forma de acusar pessoas que fosse menos bárbara. Então, veja que que não interessante, né? refletisse tanto a questão da ditadura, né? Oi? Que não refletisse tanto o processo típico das ditaduras, né, na região. Tá. Normalmente, né, pós momentos autoritários, existe um certo respiro, uma certa vontade política e social de evitar que aquilo se repita. Né? Então, os países da América Latina, nos anos 90 e alguns até nos anos 2000, conseguiram fazer passar os seus novos códigos de processo penal. Por quê? Porque o processo penal é importante para se pensar uma sociedade como uma sociedade democrática. Entende? Então, por mais que você tenha uma Constituição Federal, quem fala muito isso é a Elo Câmara, nossa amiga querida, ela escreveu uma tese de doutorado, né, explicando como é possível a existência de períodos autoritários, de autoritarismo político, mesmo sob a existência de constituições federais. Então, a gente tem hoje no Brasil uma Constituição de 1988 completamente garantista do ponto de vista processual penal, né? Ou seja, ela impõe direitos, impõe limitações, impõe direitos a acusados em processo, impõe limitações do Estado na forma de punir pessoas. Só que os juízes, né? E aqui não nomeando-os pessoalmente, porque há grandes juízes comprometidos democraticamente, mas os julgadores no Brasil se sentem muito aptos a atuarem em desconformidade com a Constituição Federal, por causa desse legado, dessa permanência inquisitorial, e porque o nosso código ainda é o de 1941. Então, esses países da América Latina, e aqui eu digo todos, sem exceção, não tem exceção, todos, eu posso nomear e dar a data de todos para os nossos ouvintes, todos os países. Então, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai, todos eles, anos 2000 ou anos 90, passaram seus novos códigos de processo penal. Reformaram novos códigos, impedindo que essas permanências inquisitoriais que dão condições a que juízes possam atuar como juiz e como acusador pudessem continuar a existir. Então, assim, se a gente for pensar geopoliticamente, o Brasil está muitíssimo atrasado no campo processual penal. É quase vergonhoso. É quase vergonhosa pensar a forma com que a gente acusa pessoas no Brasil. É a mais atrasada da América Latina. E aqui, a gente, né, no processo penal, durante muitos anos, fomos para a Itália, fomos fazer pesquisas, doutorado sanduíche, na Itália, porque lá está o berço do processo penal, quando, na verdade, a gente tem como olhar para os nossos irmãos aqui, a gente tem como olhar para a galera da América Latina e ver o que eles fizeram em relação ao seu processo penal. Eles conseguiram reformar. Só que a grande questão é a seguinte: eles utilizaram e se aproveitaram desse timing político favorável que foi aquele momento pós-redemocratização. O Brasil perdeu esse timing. O Brasil perdeu esse timing, a gente está aí patinando em reformas processuais. Talvez a gente esteja vivendo um momento político mais difícil de se pensar uma reforma processual, né? Então, assim, o horizonte não é muito favorável, não é um horizonte de otimismo. Por isso que eu fico muito feliz de poder estar falando sobre isso, da importância da gente pensar a reforma processual penal no Brasil aqui nesse canal. Não, legal. Acho que são várias questões aí super interessantes, né? Eu vou te pedir pessoalmente, na verdade, para minha tese, essas datas, né? Esses processos, porque eu acho que às vezes há um movimento de não enxergar esses mecanismos de controle interno como também uma extensão dos mecanismos de segurança do Estado. Acho que isso é muito importante, né? Porque a gente observa de uma forma ou de outra, né, sempre na área de relações internacionais e na geografia, que são as áreas que se dedicam mais ou menos a isso, como observando as questões externas, né? A gente não observa elas penetrando no corpo social também por meio dos sistemas carcerários, sistemas penais, que são questões também que compõem mais ou menos isso, né? E aí eu sei que você teve uma experiência recente com um país específico que tem uma realidade muito
própria, né? Por que eu estou falando isso? Porque a professora Michele, ela foi para o Chile, participou de um curso lá sobre essas questões de reforma processual penal e tudo mais, mas o Chile, ele está passando agora por uma discussão constitucional, né? Ou seja, a Constituição ela ainda é do Pinochet, da década de 90, mesma coisa que a nossa Lei de Segurança Nacional, né? Ou seja, vendo que ele ia cair, ele faz uma nova Constituição, né, para evitar uma mudança tão brusca, né, e tão drástica, uma Constituição que não dá conta agora de resolver as questões atuais do Chile, mas é um país que é referência nesse processo de reforma processual penal. Como que essas duas coisas aconteceram? Assim, porque como que eu uso uma Constituição que, de uma forma ou de outra, tem um certo legado da ditadura pinochetista, mas eu consigo fazer uma reforma processual penal? Como que você vê isso tendo a tua experiência própria? Maravilha. Eu estive em 2019, há 2 anos atrás, no Chile. Eu fiz um curso de capacitação para reformas processuais penais. Então, eu estive com um grupo de pesquisadores aqui do Brasil e a gente ficou 2 semanas no Chile, fazendo um curso de capacitação. Então, a gente teve aulas teóricas com juízes, promotores, policiais, né, que são os carabineiros, no Chile, e depois, a outra semana, visitando esses locais, então assistindo audiências, visitando a polícia, visitando a fiscalia, que é o Ministério Público, para ver na prática como se deu essa reforma processual penal no Chile, para que a gente pudesse importar isso para o Brasil. Qual que é a importância disso? O que está acontecendo hoje no Chile, né? Tem um processualista penal, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: é melhor que a gente tenha uma legislação ruim, mas bons juízes aplicando a legislação, do que o contrário, que seria uma boa legislação super garantista, como a nossa Constituição Federal, por exemplo, mas juízes que não aplicam essa legislação. Então, aqui eu já estou alinhavando um pouco com o que você diz, né, da Constituição chilena. O que aconteceu no Chile é que, repito, né, houve uma vontade política de mudança desse estado de coisas carcerário e processual penal do sistema de justiça criminal no Chile. O que levou a essa vontade política fez com que fosse investido dinheiro em um novo sistema de justiça criminal. Então, eles construíram um prédio que assim, é muito bonito, não só esteticamente, mas é bonito porque cada uma das partes, então, defesa, juiz e acusação, estão colocadas no seu lugar específico. Essas coisas não se misturam. No Brasil, só para vocês terem ideia, o juiz e o promotor sentam lado a lado, dividem cafezinho. E lá não, lá é muito bem dividido isso. Então, houve uma vontade política que levou a esqueci a palavra, eu acabei de usar agora. Fez com que reformasse, inclusive, os prédios físicos, né, do sistema de justiça criminal. E o que aconteceu foi que essa reforma capacitou os agentes do sistema de justiça. Então, juízes e promotores tiveram que fazer cursos de capacitação. Não foi só o novo código que passou lá. O que passou lá, através desse movimento político, foi: se você quer continuar trabalhando como juiz, você vai ter que fazer um curso de capacitação. E aí, quem não se sentisse apto, então estão vendo que houve investimento, né? Investimento. Quem não se sentisse apto, um juiz que trabalha há 40 anos, como um juiz que atua inquisitorialmente, ou seja, um juiz que vai lá produzir provas. Isso é uma atuação inquisitória do juiz. O juiz que há 40 anos trabalha assim não consegue trabalhar de outra forma. Foi permitido a esse juiz a aposentadoria e abertos novos concursos. Então, hoje, a reforma processual penal no Chile foi levada muito a sério. É claro, né, que ainda existe, e agora estão passando, né, por uma discussão a respeito da Constituição. É necessário discutir isso e transformar isso, mas o movimento de atuação prática dos agentes do sistema de justiça realmente aconteceu. Então, normalmente, quando eu falo de reforma processual penal no Brasil, o mais importante é pensar que não basta mudar a forma, o código. A gente precisa mudar a mentalidade e a forma de atuação desses agentes.
Não vai adiantar nada nós termos uma Constituição Federal garantista e um novo Código de Processo Penal em conformidade com a Constituição, se os juízes continuarem a atuar como atuam. Então, só para dar um exemplo para finalizar, que eu sei que a gente já está extrapolando, por exemplo, em 2008, nós tivemos uma mudança aqui no CPP que diz o seguinte: o juiz não vai ser mais quem vai ficar fazendo perguntas em audiência, inquirindo, porque isso é uma atuação da acusação. A acusação acusou alguém, a acusação faz a inquirição. Mudou lá, então no CPP está lá, o juiz não faz mais perguntas. Se alguém entrar hoje numa audiência criminal, vai saber que quem continua fazendo perguntas em audiência é o juiz. Então, assim, mudou no código, mas a atuação continua a mesma. Então, pensar reformas processuais penais significa pensar, claro, a nova codificação, mas também pensar uma nova forma de atuar desses agentes do sistema. Não, muito legal e bem necessário, né? A gente está observando aí, não só com casos midiáticos, né? Mas, sobretudo, casos corriqueiros e comuns, né? Que dependem mesmo da agência direta dessas pessoas, né? Da agência direta e que não aparecem na mídia, né? Que acabam, enfim, sendo considerados como costumeiros. Mi, a gente poderia ficar aqui com certeza muito tempo falando ainda. É um tema que assim, eu sou a pessoa que acho que mais aproveita essas conversas da Geopolab, porque tudo eu vou roubando para minha tese, né? Para a pesquisa que eu faço, enfim. Mas se alguém quiser se aprofundar nesse tema, eu sei que você escreveu alguns artigos relacionados a isso, e se você quiser indicar aí alguma bibliografia, alguma coisa assim, eu recomendo aqui fortemente o podcast Segurança dos Direitos, né? Eles fazem uma discussão muito legal a respeito disso. Tive a oportunidade de discutir Estado securitário recentemente com eles. Enfim, acho que é um caminho muito legal para quem quer se aprofundar nesses temas, né? Eles sempre entram em contato com pesquisadores e pesquisadoras muito legais, né? Eu estava lá admitido só, né? Mas o que você recomenda assim para quem quiser se aprofundar nessa discussão e ir mais à frente? Eu aproveito já para te agradecer imensamente a tua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Gus, agradeço o convite, estou me sentindo muito privilegiada de ter voltado, estou aqui pela segunda vez. Quem quiser continuar, quem tiver interesse nesse tema e quiser continuar, pode me procurar. Pede aí para o Gus as minhas redes sociais e contato. O Segurança dos Direitos, né, que você esteve lá, né, Gus, eu também já estive, eles são meus amigos, eles são, assim, pesquisadores seríssimos do sistema de justiça criminal, especificamente no campo do processo penal, esse processo penal crítico. Eu faço parte do Observatório da Mentalidade Inquisitória, OMI, o Observatório da Mentalidade Inquisitória tem como presidente de honra o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. O Observatório também tem redes sociais, não tem um podcast específico, mas tem redes sociais, está aí no Instagram, no Facebook. E, como o próprio nome diz, né, a gente observa a atuação e a mentalidade inquisitória dos agentes do sistema de justiça criminal, porque consideramos que a partir da observação é que a gente consegue transformar essa realidade. Então, convido para que acompanhem as pesquisas do observatório, que eu acho que é minha grande casa do coração. É isso. Muito bom, muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu a participação honrosa que a gente teve aqui da Michele Cabreiro, professora de Direito, aqui na Geopolab. E a gente se vê na semana que vem. Até depois, pessoal. Tchau.